Irmãos, eu peço que fiquem em pé para fazermos a oração. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, desejando-lhes as bênçãos de nosso Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Também estendo meus cumprimentos àqueles que encontram em seus lares, nos dando a atenção da sua presença, assistindo-nos através da internet. Todos de braços erguidos, cabeças curvadas e olhos fechados, nós vamos orar. Santíssima Vó Rosa, em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo e de Maria Santíssima, muito te glorificamos, Santa Vó Rosa, pela gloriosa oportunidade que a Senhora nos concede nesta reunião especial, já festiva, em louvor, adoração e glorificação ao Santíssimo Primaz, nosso Santíssimo Irmão Aldo, teu santo sucessor, nosso Supremo Pastor e Divino Profeta. Santo Irmão Aldo, em nome da Santa Vó Rosa, entrego nas vossas mãos benditas a reunião festiva desta noite, já em comemoração do teu aniversário. Santo Irmão Aldo, é muito grande a nossa alegria, o nosso contentamento de podermos glorificá-lo na data do teu aniversário. Recebe o nosso amor, a nossa adoração, a nossa glorificação e agradecimento. Que os anjos dos céus possam também cantar com esse coral para glorificar o teu nome, desde a glória de Deus até a obra perfeita desta tua igreja, que te pertence, que pertence à Santa Vó Rosa, a Jesus, ao nosso Deus e Maria Santíssima. Recebe, Irmão Aldo, todo o nosso amor, acompanhado de todos os atos desta reunião festiva, e dai-nos a tua bênção. Faça-nos sentir bem de perto o teu consolo, o teu ânimo, a tua força, a tua alegria e a tua graça recair poderosamente sobre todos nós. E por tudo nós te bendizemos com todo o nosso amor. Amém. Vamos cantar o corinho número 1 do nosso hinário Igreja Forte. Amen.
Santíssimo servo de Deus, igual luz que do céu irradia, recebe no cantar deste hino dos filhos de Deus neste dia. A Santa Rosa contigo, luzeiro do céu, brilhando nos corações dos apostólicos fiéis. Em 31 de agosto, num esplêndido dia, uma luz resplandeceu com a bênção da Virgem Maria. No lar da Santa Vó Rosa, nasceu repleto de amor, dotado de dons e virtudes, o primaz e supremo pastor. A Santa Vó Rosa, sua tia, o tomou nas santas mãos. A Deus o consagrou com singela oração. Aldo, seu nome foi escolhido, abençoado e ungido. Por bendita providência, na divina inocência, nasceu o poderoso profeta do povo do Consolador. Cantou o coro de anjos, glória a Deus nas alturas, paz aos homens de bem. Ela será o Consolador, ele seu santo sucessor. Despontou a esperança, na confiança e certeza. Jesus cumpriu seus planos, ressurgiu a Santa Igreja. Santa Vó Rosa e Profeta Aldo, nesta Igreja Apostólica, formaram o Jardim Divinal com flores escolhidas para o Jardim Celestial. Tudo cumpriu-se em glória por estes santos entre nós. Parabéns, Santo Irmão Aldo, pelo êxito da sua vitória. Agradecemos pelos milagres que sempre nos concedes, unido à Virgem Maria, ao Consolador, a Santa Vó Rosa, Santíssimas Mães Celestes. Amém. Agora ouviremos, irmãos, cantado pelo coral jovem, em louvor ao Santo Irmão Aldo, o hino Vamos Cantar Parabéns.
anos atrás, nesta terra, uma santa glorificou ainda mais a Deus, o Criador, pois teve a grande graça de ver nascer e tomar em suas mãos um menino muito belo, que nascera tendo no espírito o dom perfeito de discernir, ligado ao dom do amor. Era uma preciosidade divina. E esta santa, sua tia, nunca havia contemplado alguém na terra com tanta perfeição no espírito, na alma e no corpo. Ela percebeu o grande brilho do espírito daquele menino, seu sobrinho. Pôde também perceber que ele possuía um físico privilegiado e um dom de discernir semelhante ao dela. Pôde verificar que esse menino era santo, com um espírito cheio de vida e que também possuía um cérebro perfeito, em tudo semelhante ao dela. Então o abençoou e, em nome de Deus, de Jesus e de Maria Santíssima, e em singela oração a Deus, o consagrou, dando-lhe o nome de Aldo. Podemos imaginar a festa que houve no reino dos céus nesse dia, pois nesta terra, na obscuridade, sem quase ninguém perceber, havia nascido um ser em tudo semelhante ao Criador, que por providência divina já era predestinado a ser um grande profeta para realizar seu ministério no tempo da regeneração. Só o reino dos céus foi testemunha desta glória, pois assim como se deu com o nascimento de Jesus nesta terra, os anjos glorificaram ao Criador com grande júbilo, pois perceberam que tudo se repetia e que era dado nesta terra o início do cumprimento de um dos mais gloriosos planos divinos, o qual se cumpriria inevitavelmente através dela, Santa Vó Rosa, com todo o respaldo dele, Santo Irmão Aldo. Nós, povo apostólico, somente nós somos as atuais testemunhas de que realmente se cumpriu o plano divino do Criador, através dos ministérios destes dois santos de Deus, a Santa Vó Rosa, o Consolador, e o Santo Irmão Aldo, seu sucessor, nosso primaz, Santo Profeta de Deus e nosso Supremo Pastor. Unidos a Santa Vó Rosa, glorificamos-te, Santo Irmão Aldo, pois recebeste esta igreja das mãos da Santa Vó Rosa e com teu sacrifício, teu ministério e tuas revelações a transformaste em tabernáculo santo de Deus entre os homens. Pois na parte espiritual completaste tudo o que faltava e concedeste com teus dons a esta igreja a tua unção e a transformaste na igreja vitoriosa dos tempos do fim, a verdadeira igreja apostólica. Trouxeste dos céus todos os profetas, santos e anjos poderosos, para ungir-nos e completar esta obra. E também na parte material, tudo nos deste. Não tínhamos templo próprio, éramos um povo desconhecido pela humanidade.
Mas tua mão forte, unido à Santa Vó Rosa, nos dotou de tudo o que precisávamos. E antes de subir ao Pai, nos deixou preparados para caminharmos de vitória em vitória, pois nos revelou, inclusive, todos os mistérios da santa doutrina, do reino dos céus, para podermos chegar triunfantes à nossa vitória final. E do trono de Deus, junto ao Pai, a Jesus e ao Espírito Santo, com Maria Santíssima e a Santa Vó Rosa, nos guarda, abençoa, unge, inspira, dirige e nos governa. Seus milagres ao nosso favor são a maior prova do teu grande poder, juntamente ao sucesso desta igreja. Obrigado por tudo, Santo Irmão Aldo. A ti dedicamos o nosso amor e louvor, com nossos espíritos unidos ao teu e ao Consolador. Nossos parabéns neste teu aniversário. Que teu nome seja louvado pelos teus filhos na terra, assim como és louvado pelos anjos no reino dos céus. Amém. Irmãos, vamos ouvir, cantado pelo coro jovem e coro da sede, o hino Parabéns, Santo Primaz. Santo
aceita o nosso louvor. Nosso irmão José Roberto Ferraz, residente em Monte Alto, no estado de São Paulo, assim testemunhou em sua carta de 22 de julho de 2021. No dia 5 de julho de 2020, estávamos viajando no meu veículo, eu, minha esposa e a mãe do meu genro. Íamos em minha caminhonete a 130 km por hora e fomos abalroados por um carro Honda Civic, que ao nos ultrapassar se descontrolou e bateu em minha caminhonete, e com o impacto fomos lançados fora da pista, caindo em uma canaleta, e nosso carro andou 50 metros desgovernado, colidindo com um barranco e placas de sinalização. Graças à proteção da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus Cristo e a Virgem Maria Santíssima, não sofremos nada grave, conforme comprovação dos policiais rodoviários
e peritos que atenderam à ocorrência. Fomos protegidos por Deus e salvos por um milagre. Somos gratos a Deus e nossos santos por este grande livramento em nossas vidas. Assinado José Roberto Ferraz e minha esposa Creuza Ferreira Barbosa Ferraz. Somos coristas apostólicos na congregação de Monte Alto, no estado de São Paulo. Vejam como é bom, irmão, ser fiel e também servir com amor na obra desta igreja apostólica. Vamos ouvir mais um hino cantado pelo coro jovem e coro da sede. Vida, preciosa vida.
Eu estava, irmãos, ouvindo mais esse hino muito belo e estava imaginando, no reino dos céus, os irmãos calculem, nestes dias, o quanto os anjos de Deus, com hinos maravilhosos, glorificam o nosso Pai e a Jesus. Porque em tudo, irmãos, o reino do céu e nós dependemos muito do ministério glorioso do nosso santo irmão Aldo. E sabemos que ele nunca falhou. Suportou muitas lutas, suportou grandes injustiças, suportou calúnias e injúrias, mas em todos os seus dias, principalmente na obra desta igreja, durante 44 anos, foi a garantia da nossa vitória e da vitória do reino dos céus. Nós sabemos, irmãos, que a Santa Vó Rosa também tudo fez por nós. E se não fosse ela, esta igreja não teria existido. Porque era quase 2000 anos que Jesus havia realizado a sua obra na terra, de corpo presente, inclusive realizando grandes sinais, milagres, prodígios, provando ao mundo que realmente ele era o Cristo, o Messias e o Salvador. E além de todas as provas que deu, pregando o evangelho do reino dos céus, trazendo um evangelho de amor, porque naquela época o povo já estava muito afastado de Deus. Diziam-se seguidores de Moisés, mas não obedeciam em nada à palavra que o profeta Moisés deixou, principalmente os 10 mandamentos. Estavam totalmente materializados e os sacerdotes daquela época exploravam muito o povo, não só com dízimos, exigindo ofertas grandiosas, como também exigiam deles jejum e exigiam deles trabalhos forçados. E o povo estava revoltado. Jesus então precisou trazer o evangelho do amor, para dar oportunidade ao menos aos bons e aos inocentes de se reencontrarem com Deus e deixarem de estar dominados por ilusões e por aqueles sacerdotes que em nada cooperavam com a salvação deles. Mas vejam, irmãos, que Jesus não pôde realizar tudo ao seu tempo, principalmente por causa da grande perseguição que sofreu e precisava se dar em sacrifício para selar o seu evangelho com o seu sangue, com o novo pacto entre ele e o nosso Deus, para que através da sua ressurreição ele ganhasse todo o poder no céu e na terra, para poder garantir a vitória dos fiéis, de todos os que crescem nele como Cristo, na obra vicária e redentora do seu sacrifício e principalmente crendo na gloriosa ressurreição, porque com isso, irmãos, ele garantiu a vida eterna aos fiéis. Mas notem que ele precisou prometer o Consolador. E ele mesmo dizia: será que quando eu voltar, eu vou achar fé na terra? Porque ele sabia que seria muito raro encontrar uma criatura que merecesse a glória de se tornar participante em todos os seus dons, poderes e virtudes. Precisaria ser uma criatura muito humilde, muito sincera, muito corajosa, muito fiel e que amasse a Deus e ao reino do céu e a Jesus sobre todas as coisas. E realmente não foi fácil de encontrar uma pessoa assim. Demorou quase 2000 anos para Santa Vó Rosa nascer. Predestinada por Deus
com todas as qualidades necessárias para se tornar no consolador da sua promessa. Mas foi preciso também, irmãos, que ela desse provas em toda a sua existência que realmente seria sempre fiel e que Jesus poderia contar com ela como um braço forte que jamais falharia em seu ministério. Então ela foi provada, irmãos, em toda a sua vida, tanto quanto menina, e ela só fez caridade e demonstrou o bem e o amor ao próximo, quanto também na sua idade adulta. Foi a época, irmãos, que ela deu as maiores provas a Jesus, que realmente era digna de ser usada por ele. E depois, já entrando em velhice, também todos os atos delas foram provados e aprovados por Deus. Então, quando ela tinha já uma idade relativa, já entrando em maioridade, Deus viu que Jesus podia voltar, porque ela estava na terra e seria a sua serva verdadeira, até tornar-se no consolador de sua promessa, e seria ela usada para restaurar na terra a verdadeira igreja apostólica. Então o que Deus fez? Porque Ele viu que ela não ia falhar, Ele viu que ela ia ser fiel até o fim, mas na sua onisciência Ele viu que na velhice ela precisaria ter um sucessor. Mesmo quando fosse arrebatada ao céu e ungida, coroada consolador, ela precisaria deixar na sua igreja na terra o seu imediato, o seu sucessor, que precisava ser um grande profeta, para poder tornar-se também no supremo pastor que Jesus havia prometido, que haveria de existir nos tempos da regeneração na terra, um só rebanho realmente dele e um só pastor à frente deste rebanho, à frente desta igreja apostólica. Então o que Deus fez? Fez nascer na casa dela, como seu sobrinho, o nosso irmão Aldo. Mas já veio dotado de todos os dons necessários, principalmente o dom de discernir, que é o dom básico para uma criatura se tornar num grande profeta de Deus. Mas ele possuía também um cérebro perfeito e nasceu com todas as predestinações necessárias, inclusive com o dom do amor, que é o dom mais perfeito que podemos dizer do Espírito Santo de Deus. O dom do amor, irmãos, é o dom que garante todos os demais. Se uma criatura não tem esse dom, ele não consegue servir a Deus de um modo perfeito, total e completo. E não pode ser usado pelo Espírito Santo de Deus em toda a sua plenitude. Mas o nosso irmão Aldo, assim como a Santa Vó Rosa, entre todos os seus dons, havia esse, perfeito, no espírito dele, o dom do amor. E ele também foi provado. A Santa Vó Rosa o criou, porque ele nasceu na casa dela, dando-lhe todos os ensinos necessários, para que ele não se desviasse do caminho do bem em toda a sua existência. Mas também ele, com o dom de discernir, ele observava nela as virtudes, a santidade e a qualidade perfeitíssima que ela sempre possuiu. E o que mais ele se agradava é de vê-la praticar a verdadeira caridade. Porque ele, desde menino, sempre teve muito amor ao próximo e sempre quis ajudar os necessitados. E aprendeu com ela. Porque realmente, irmãos, ela foi um exemplo total, completo e perfeito na vida dele. Foi por isso que ele teve uma formação moral eficientíssima,
perfeitíssima, agradável a Deus. Porque ele via, ele tinha o dom de discernir. E ele observava que toda a caridade que a Santa Vó Rosa fazia era acompanhada do amor e da justiça. Porque, irmãos, tanto ela como ele sempre ajudaram pessoas necessitadas, mas verdadeiramente carentes. Eles conheciam quando uma pessoa era exploradora. Então, ao invés de dar um auxílio, eles ensinavam a pessoa, principalmente, a trabalhar, a ganhar o seu sustento de um modo justo, verdadeiro e agradável a Deus. Porque nós sabemos pela doutrina que foi Deus que inventou, inclusive, o trabalho. Deus sempre foi trabalhador. E assim é Jesus e todos os seus santos. Jesus chegava a dizer aos seus apóstolos: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho com Ele. Porque no reino do céu há muito trabalho, irmãos, para poder garantir aquele reino de um modo esplêndido, como sempre foi. E Deus nunca falhou no seu propósito, e o reino dele é garantido porque ele vigia por todos os santos e anjos, e tem um exército de santos e anjos verdadeiramente trabalhadores, honestos, amorosos, desprendidos de todo, e sempre servindo a Deus com amor, com alegria e com sinceridade. E a Santa Vó Rosa já na terra dava exemplo, porque realmente ela ajudava quem precisava, e quem queria explorar ela ajudava também, mas com conselho, ensinando a pessoa as regras de um bom viver. E foi essas aulas, irmãos, que ajudou a preparar o irmão Aldo até ele se tornar um grande profeta. Então, quando a Santa Vó Rosa percebeu que ela já havia implantado nesta igreja a verdadeira doutrina, inteiramente revelada a ela por Jesus nosso Senhor, ele falava com ela face a face e transmitiu para ela todos os mistérios do Evangelho do Reino dos Céus. Mistérios que estavam ocultos na doutrina desde a fundação do mundo, que ninguém nesta terra sabia. Por mais que estudem, mas se não tem a inspiração divina, se não tem a graça total do Espírito Santo, ninguém consegue entender os mistérios da doutrina. Entretanto, a Santa Vó Rosa, com o seu espírito dotado de todas as qualidades celestiais, recebia de Jesus as orientações. E Jesus mostrava para ela o que estava certo dentro dos ensinos deixados escritos e o que foi colocado por homens, distorcendo a verdade do Evangelho. Então a nossa doutrina é cristalina, é pura, é genuína, porque veio do céu. Foi Jesus que revelou a Santa Vó Rosa. E ela então, irmãos, já havia dotado esta igreja dos princípios morais e também de toda doutrina necessária para que a igreja marchasse firme. E outra coisa que ela fez de um modo extraordinário, nos 16 anos do seu ministério, foi implantar, usada por Jesus, a disciplina celeste entre nós. E como que ela aprendeu a disciplina, irmãos? Jesus a levava ao céu, em espírito, e mostrava para ela como o reino do céu é disciplinado. Lá ninguém faz o que quer. Todos os santos obedecem a Deus, mas obedecem com amor, com alegria, com satisfação, com felicidade. E lá, irmão, a ordem, a disciplina
tudo é feito na justiça. Deus só com o olhar, Ele transmite as suas ordens e todos os santos o entendem e o obedecem. Quando Ele, por exemplo, quer um silêncio total no céu, porque os anjos conversam, também há coros maravilhosos que cantam hinos lindíssimos, glorificando ao Criador, a Jesus, a Virgem Maria, atualmente a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, há coro até de anjinhos pequeninos. E a Santa Vó Rosa nos contava, é a coisa mais linda, ouvir os anjinhos pequeninos cantando e louvando a Deus com hinos lindíssimos. Mas eles cantam quando Deus permite. Ninguém faz o que quer, é tudo através da orientação de Deus, do seu Divino Espírito e de Jesus, da Trindade excelsa. Mas quando Deus quer silêncio, Ele só olha. Todos os santos recebem a orientação dEle através do seu olhar. E quando é necessário, todos se calam e ficam em oração, principalmente em favor desta igreja, nos momentos em que nós na terra passamos por grandes aflições, podemos dizer, por lutas muito grandes, quando o poder das trevas luta intensamente para querer destruir esta obra. Então é nesta hora que Deus exige silêncio no céu e todos os santos e anjos oram em nosso favor, para que a obra desta igreja continue firme, marchando em passos firmes no meio do caminho estreito, sem ser dominada por fanatismo, sem ser dominada por ideias humanas, sem ser dominadas por orgulho, vaidade, soberba, mas uma igreja verdadeiramente, teocraticamente dirigida pela inspiração de Deus, através atualmente de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. E outra coisa, irmãos, que a igreja também é digna da misericórdia divina, é a nossa obediência com amor à disciplina. Porque a Santa Vó Rosa aprendeu essa disciplina no céu. E orientada por Jesus, implantou essa disciplina em nosso meio para garantir a nossa vitória. E não só implantou para nós, mas quando ela chamou o irmão Aldo para começar a se aproximar desta igreja, ela mostrou para ele as qualidades da igreja e o poder que a disciplina tem de organizar um povo como um exército celestial. Porque o nosso povo que é fiel, consagrado, convertido e santificado, tem amor em obedecer às ordens, tanto da doutrina como da disciplina. É por isso também que recebemos os milagres. Eu leio muita carta, irmãos, eu posso dizer há milhares de testemunhos, um mais lindo do outro. E porque o povo merece? Porque pertence à igreja verdadeira e porque fazem a sua parte de amor, de fé e de obediência. E amam o irmão Aldo com um amor muito puro. E creem no irmão Aldo como um santo de Deus, como o último profeta e como o supremo pastor que Jesus prometeu que estaria à frente do seu povo nos tempos da regeneração. Então, notem, irmãos, a Santa Vó Rosa tinha feito tudo para nós, mas ainda faltava muita coisa. E ela já era o Consolador, já era 1 ano e meio que ela possuía todos os dons do Espírito Santo nela. Jesus a fez participante em todos os seus dons, poderes e virtudes. Ela se tornou um espírito semelhante, idêntico ao de Jesus. Jesus e o Pai habitavam nela, conforme Jesus prometeu: aquele que me amar, eu e meu Pai desceremos do céu e faremos nele morada. Essa pessoa é a Santa Vó Rosa.
Jesus e o Pai e o Espírito Santo faziam habitação nela como um templo do Espírito de Deus. Ela se tornou inteiramente a imagem de Cristo. E foi quando ela precisava ser arrebatada para ser coroada Consolador e realizar só em espírito o seu ministério. Então ela foi chamando o irmão Aldo para trabalhar para a direção como chofer, para ele se aproximar mais da igreja. E ela foi preparando o espírito dele, trabalhando o coração dele, mostrando para ele todos os mistérios do Evangelho, da doutrina e como é valorosa a nossa disciplina, para que ele pudesse depois manter essa disciplina de um modo eterno entre nós, garantindo a nossa vitória como igreja do reino do céu. E o irmão Aldo sempre humilde. Eu me lembro, muitas vezes nós estávamos na casa dela e ela nos olhava bem sério. Tem pastores aqui que se lembram. Pastor Luiz Gonçalves, Antônio Martins de Almeida, pastor Belmiro Ferreira, a irmã Diaconisa Luísa. São testemunhas do que eu estou falando. Porque frequentavam a casa dela, assim como eu. E ela, uns meses antes de deixar o corpo, ela olhava para nós e dizia: nenhum de vocês tem os meus dons. Ninguém. O único que tem os meus dons é o meu sobrinho Aldo. E apontava para ele. Ele estava com nós. E ela dizia: vocês podem procurar no mundo inteiro. Vocês não vão achar ninguém. É só eu e o Aldo que temos esses dons. Já nascemos predestinados e conservamos em nosso espírito esses dons. E ele humilde, irmãos, não se orgulhava, não se ensoberbecia, nos tratava com amor, nos tratava com humildade, nos tratava com carinho e já cooperava conosco. Ele era como chofer da direção, mas ele nos dava todo o apoio, até aos pastores. Então a Santa Vó Rosa foi nos explicando, porque ela sabia que ela ia para o céu e o único que podia sucedê-la de um modo perfeito, garantindo a vitória desta igreja, era o Santo Irmão Aldo. E eu me lembro no sábado, que na segunda-feira ela deixou o corpo, mas no sábado que antecedeu, ela chamou o irmão Aldo na casa dela. E ela lhe disse: Aldo, eu preciso de você. Você me promete continuar na igreja para me servir? Não falou que ela ia para o céu, que ele seria o sucessor dela, que ele seria um grande profeta. Nada. Só disse isso. E ele, irmãos, sem exigir nada, sem exigir explicação nenhuma, sem querer abusar de nada, ele disse: tia, eu já falei para a senhora é uma santa, e tudo que a senhora precisar de mim, eu estou à sua disposição, seja de dia ou de noite. E ela então ungiu esse voto, essa promessa, e acabou de ungí-lo como um profeta. Isso no sábado. Quando passou o domingo, quando foi na segunda-feira, conforme a providência divina, ela deixou o corpo e subiu ao Pai. E ao raiar do terceiro dia, junto com a Virgem Maria, ela apareceu em espírito e verdade ao Santo Irmão Aldo. E conversou com ele, e tornou a pedir a ajuda dele, e deu-lhe todas as instruções necessárias para garantir o consolo da igreja. Porque até então nós estávamos como que desesperados. Porque o corpo dela estava sendo velado e nós pensávamos: e agora? O que vai ser de nós sem a Santa Vó Rosa?
Porque ela nos dizia: nenhum de vocês tem meu dom. Só o Aldo. E nós então esperando, na fé, no amor, orando, pedindo uma luz, para podermos então ter paz, ter consolo, ter a nossa fé vivificada. E foi uma bênção muito grande, quando no terceiro dia, o bispo pegou o microfone de púlpito e nos disse: irmãos, a Santa Vó Rosa já apareceu a um dos nossos irmãos e mandou um recado que ela vai continuar dirigindo a igreja através desse irmão que possui os dons semelhante ao dela. Então nós que frequentávamos a casa dela, respiramos fundo, porque nós sabíamos que era o irmão Aldo, o único que tinha capacidade, dons, poderes e virtudes para sucedê-la na direção da igreja e para continuar transmitindo as profecias dos céus. Porque sabemos que sem profecia a igreja se corrompe. Então ficamos alegres, felizes, contentes e passamos aos demais irmãos a alegria, porque eles viram em nós que nós estávamos felizes com esse recado. Apesar que naquele dia o bispo não falou o nome do irmão Aldo, porque ainda não tinha ordem. Mas nós que já tínhamos ouvido a Santa Vó Rosa falar, sabíamos que ela havia aparecido para ele. E ele, irmãos, não falhou. Tudo que faltava realizar entre nós, ele realizou. Um dos primeiros milagres de revelação foi revelar para nós que a Santa Vó Rosa era o Espírito Consolador da promessa de Cristo. Não fosse ele, nós não saberíamos do galardão dela, porque ela não pôde falar para nós que ela já era o Consolador. Não era a hora. E ela nos dizia, nos últimos dias da vida do corpo, ela falava para nós: nenhum de vocês me conhece. Eu vou para um lugar, mas não vou levar vocês agora, eu vou sozinho. Mas nenhum de vocês me conhece. E o bispo chegou a dizer para ela: vó, eu conheço a senhora. A senhora é rainha do céu. Jesus, a Virgem Maria, os santos apóstolos consideram a senhora rainha dos céus. Jesus falou isso para nós da direção. A senhora é a coluna principal desta igreja. A senhora é Jesus entre nós. A senhora é a garantia da vitória do povo de Deus na terra. A senhora é profetisa. A senhora sempre é arrebatada aos céus com o dom de profecia, dom de visão, dom de arrebatamento, dom de revelação. Eu conheço a senhora. E ela dizia: é verdade, bispo, eu sou tudo isso que o senhor está falando, mas nem o senhor não me conhece ainda. Por quê? Porque ela já era o Consolador. E não era hora de falar. Ela ia depender que o irmão Aldo, como sucessor, revelasse isso para a igreja. Portanto, ela dependia dele para continuar a dirigir esta igreja com toda a vitória, com toda a glória, com todo o poder. Em tudo ela passou a depender do irmão Aldo e ele nunca falhou. Irmãos, nós não tínhamos nada. Nós tínhamos a revelação básica da doutrina, nós tínhamos a disciplina implantada no povo, nós tínhamos já um povo obediente, consagrado e santificado. Mas não sabíamos que ela era o Consolador. Se não fosse o irmão Aldo, a gente não sabia. Não sabíamos, por exemplo, as grandes glórias da Virgem Maria. Não sabíamos. Foi o irmão Aldo que nos ensinou que a Virgem Maria atuou de um modo magnífico, realizando o seu ministério na terra, e depois que foi assunta ao céu, continuou fazendo grandes milagres. Durante todos estes séculos,
para garantir que o nome de Jesus não caísse no esquecimento. Para que quando a Santa Vó Rosa nascesse, ele pudesse voltar e tivesse um povo grande crendo nele. Foi a Virgem Maria que garantiu tudo isso. E nós não sabíamos que ela atende às orações, ela socorre as criancinhas, ela guarda desde os céus inocentes, ela realiza grandes milagres na vida dos humildes. Nós não sabíamos todos esses mistérios. E foi ele que nos revelou. Até a beleza dela ele nos contou. Que ela é linda, com seus cachos dourados, seus olhos azuis, vestida de vestes azuis, bordada em fio de ouro. Que o trono dela é magnífico ao lado do trono de Deus. E que todos os santos e anjos a reverenciam e a glorificam com hinos maravilhosos, e que ela, irmãos, merece toda a nossa fé, adoração e reconhecimento. Foi tudo ele que nos ensinou, inclusive na parte espiritual, nos revelou coisas lindas. Nós não sabíamos que existe o descanso, não sabíamos. Foi o irmão Aldo que revelou. Que no reino do céu, um pouco abaixo do trono, há uma região muito grande, pertencente a Deus. É reino do céu também, mas não é propriamente a glória de Deus. É uma parte do reino dele, aonde as almas que foram boas na terra, pessoas justas, humildes, sinceras, verdadeiras, que faleceram do corpo, sem terem tido a oportunidade de conhecer a nossa igreja. Mas Deus perdoa. E quando falece o corpo, levam essas almas para o descanso. E é um local onde elas aprendem. Os anjos vão lá pregar para elas, ensinando-as a humildade, ensinando-as a amar a disciplina, ensinando-as como é o reino do céu, como que para entrar lá é necessário a pessoa ter santidade, ser disciplinada, ser humilde, ser fiel, ser verdadeira. Eles pregam isso para essas almas. E já existem bilhões de almas assim no descanso. E o irmão Aldo também nos revelou que quando Jesus arrebatar esta igreja aos céus, os fiéis, os humildes, os disciplinados, os obedientes, quando chegar o fim e a aplicação do último juízo final, seremos arrebatados sem passar pela morte do corpo. Todos nós seremos elevados às alturas, como igreja vencedora, e no alto do céu, todos os que estão em descanso já estarão preparados para entrar com nós na glória do reino celestial. E serão incorporados a nós e subiremos todos juntos para morar num lugar maravilhoso que Jesus preparou para o povo apostólico. E quem contou para nós que existe isso no céu, inclusive esse lugar maravilhoso, foi o irmão Aldo. Muita coisa, irmãos, ele nos ensinou. Se eu quisesse falar tudo, a noite inteira eu ia ocupar falando. Tanta coisa que ele nos provou, nos mostrou e nos ensinou. Mistérios da doutrina, o poder da disciplina e as glórias que existem no reino de Deus. Ele nos mostrou tudo o que faltava. E a parte material? Nós não tínhamos nada. Quando a Santa Vó Rosa foi para o céu e ele tomou a frente como primaz, como profeta, como sucessor, como supremo pastor, ele garantiu toda a nossa vitória, inclusive na parte material. Não tínhamos templo nem na sede. Era um salão alugado lá na rua Tuiuti, que não era próprio para uma igreja. Era no primeiro piso, embaixo era torrefação de café.
Era um salão alugado, não tínhamos sede, pois Ele nos garantiu até isso, irmãos. E eu sou testemunha do sacrifício que Ele fez para construir esse templo. Foi construído em 11 meses, inaugurado, mas foi obra e fruto do sacrifício dele. Eu sei porque eu era contador na época e era tesoureiro. E não tínhamos dinheiro não, nem em caixa. O dinheiro das coletas cobriam só as despesas diárias necessárias, mas não sobrava para guardar para construir tudo isso. Mas Ele garantiu por um milagre dele. E Ele me ensinava até como pedir empréstimo bancário e pedíamos empréstimo interno para os irmãos. E o sacrifício dele era intenso, irmãos. Ele ficou 3 anos sem receber um salário da igreja. Nada. Trabalhava dia e noite em nosso favor. E negociava carros para sustentar a família e me trazia dinheiro. Porque as coletas não eram suficientes. E muitas vezes ele procurou empréstimos com pessoas que o conheciam desde a juventude dele, confiavam nele, e ele me trazia cheques altos para me encobrir as grandes despesas com a construção desse templo, de todos esses prédios anexos, do tanque do batismo e todos esses edifícios do escritório, estúdio de gravação, estúdio de montagem. Nós não tínhamos nada. E tudo ele conseguiu para nós sem deixar a igreja endividada. Porque ele trabalhava fora, conseguia empréstimos fora e me trazia dinheiro. Em vez de receber, ele me trazia. Para mim poder pagar todas as despesas forçadas para que esta igreja fosse um local digno, um local preparado para poder atender o povo, para poder realizar as suas funções de igreja apostólica e para ser bem vista, inclusive, na sociedade. Porque não tínhamos nada. Foi Ele que garantiu tudo para nós. Então, irmãos, por mais que a gente queira louvá-lo, glorificá-lo, é pouco. Por mais que a gente possa agradecê-lo, é o mínimo, porque Ele merece tudo de nós e muito mais. Por isso eu digo aos irmãos, festejem a data do aniversário do nascimento dele, igual os anjos festejam no céu. O coro estava cantando e eu estava lembrando, porque o irmão Aldo nos ensinava, em nossas festas, os anjos festejam lá. Seja Natal, Assunção da Virgem Maria, inclusive as nossas festas, quando tínhamos os batismos, as nossas festas de 10 de junho, aniversário da avó e da igreja, todas as festividades partem de lá. É primeiro a festa feita lá por todos os santos e anjos. E na data do aniversário do irmão Aldo e a data em que ele foi arrebatado, todo o céu festeja, com hinos maravilhosos, glorificando ao nosso Deus e os principais santos, Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo. A avó nos mostrava, tem anjo de arcanjo, anjos de querubins e serafins, anjos de santos, anjinhos, coro de anjinhos pequeninos. Há corais maravilhosos lá. E quando ela ia lá, que Jesus a arrebatava, ele mandava os anjos cantar para ela. Porque ela já era rainha do céu. E no último ano e meio da vida dela no corpo, ela já era Espírito Consolador. E assim é o irmão Aldo glorificado, porque ele recebeu dela a participação em todos os seus dons, poderes e virtudes. Por isso eu digo, irmãos, é pecado quem teima em desobedecer. É uma ingratidão muito grande a eles, principalmente a Santa Vó Rosa, que ela deu o sangue dela em favor da nossa disciplina. E é uma ingratidão muito grande ao irmão Aldo,
porque Ele também se deu em sacrifício para manter essa disciplina viva e acesa no coração dos fiéis. Então eu aproveito para apelar a todos, fazer este apelo, que sejam fiéis, que amem muito o irmão Aldo e a Santa Avó, não só de boca, não só com louvores, mas que os adorem com a sua fé, com o seu amor, com a sua crença firme neles, acompanhada dos frutos da fé, que é sua obediência total à nossa disciplina. Só assim conseguiremos vencer até o fim, unidos num só espírito, numa só alma, num só coração, uma só fé, um só Deus, um só povo e um só pastor. São promessas de Cristo que se cumprem em nós, mas precisamos fazer a nossa parte até o fim de todas as coisas, porque Deus espera em nós e não podemos falhar. E tudo que nós prometemos a eles, devemos cumprir, com fé, com amor, nem que exigir um pouco de sacrifício, vale a pena, porque as glórias que nos esperam no céu, irmãos, são incomparáveis. Não tem nada na terra que possa exemplificar as glórias do reino do céu e a beleza gloriosa que lá existe. Então, irmãos, terminando, eu convido que venham amanhã, às 16h30, participar da Santa Comunhão, com muita alegria e fé. E encerrando a reunião, o coro jovem e o coro da sede irá cantar Presente do Pai Criador. É só o tempo para mostrar que tudo passa sem parar, como as nuvens pelo céu, dia e noite a flutuar, ora leves como plumas, deixando o sol nos aquecer, ora pesadas vão caindo, fazendo tudo florescer, e a vida vai passando como as ondas num lindo mar, mas com Deus caminhando, só vitórias vamos cantar, tantos presentes Ele nos dá, para o tempo compensar destes presentes, hoje estamos a recordar.
passe o tempo que passar, aqui estarei e meu amor por ti cantarei. Eu convido os irmãos para ficarem em pé, em sentido de oração, com seus braços erguidos, olhos fechados, cabeça curvada. Vamos orar. Santíssimo irmão Aldo, estamos muito felizes, unidos no teu amor e muito agradecidos, irmão Aldo, por tudo que o Senhor fez, faz e fará por nós. Temos esta fé firme, confiança e muita alegria. E mesmo com a humanidade sofrendo com a Covid-19, mas, irmão Aldo, sabemos que o teu poder e da Santa Vó Rosa, de Jesus e da Virgem Maria, é superior a tudo. Cremos também que o Senhor tem levado ao céu, inclusive ao descanso, milhares de almas que no final da vida do corpo se arrependem e clamam pelo teu nome, pela Santa Vó Rosa, por Jesus e Maria Santíssima. Sabemos que o Senhor sempre preparou um apostólico quando era hora de deixar o corpo e poder entrar no céu. E sabemos que este trabalho o Senhor continua fazendo, e cremos que muitas almas o Senhor tem levado ao céu para a glória de Jesus, de Deus Pai, da Virgem Maria e do Consolador. Portanto, muito te louvamos, bendizemos, confortados e consolados na fé e no grande amor que o Senhor sempre provou ter por todos nós e também pela humanidade sofredora. Irmão Aldo, entrego ao Senhor as orações que teu povo estão fazendo, tanto aqui na sede como em seus lares, os que estão nos acompanhando pela internet. E peço que o Senhor atenda as orações de todos, inclusive estes, cujos nomes escritos estão nessa caixa de altar. Peço, Santo Irmão Aldo, que o Senhor abençoe, dê saúde, dê também a cura e dê emprego, a solução de problemas, atendendo também aos casais que estejam passando por dias aflitivos. Que o Senhor possa socorrer as mães, os filhos, os netos. Sabemos que muitas irmãs clamam pelo Senhor em favor dos seus filhos e outras em favor dos seus netos. Dá a todos a vitória, irmão Aldo, que possam ser felizes, livre de vícios, livre de problemas e gozarem também de união, paz, consolo, vida e saúde. Recebe, irmão Aldo, todo o nosso amor. Dá-nos também a tua paz, a tua unção e o teu consolo. Que possamos também, irmão Aldo, estar sempre firmes neste santo caminho, te servindo de um modo justo e verdadeiro, com gratidão e devoção e amor na obra profética e bendita desta tua igreja na terra. Santa Vó Rosa,
abençoa-nos também, em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo e de Maria Santíssima, junto com o teu sucessor. Amados irmãos, recebam esta bênção destes santos de Deus, tenham todos muita fé, sejam muito fiéis e amanhã venham participar da Santa Comunhão e alimentar com o sangue e o corpo de Cristo a fé do seu espírito e também a saúde do seu corpo. Recebe por tudo, Santo Irmão Aldo, Santa Vó Rosa, a nossa gratidão, o nosso louvor, o nosso agradecimento e a nossa adoração, hoje e sempre.